Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio os irmãos Ângelo e Duílio Junqueira, eles que são do IOI, Instituto de Odontologia Integrado. Há 5 anos que eles vêm recebendo o título de Top of Mind, por ser a clínica de odontologia mais lembrada do estado de Mato Grosso. Vamos falar um pouquinho das especialidades da odontologia, tirar algumas dúvidas dos telespectadores, enfim. Quando se fala em dentista, 99% das pessoas têm medo, né? Hoje os procedimentos são muito mais modernos, muito mais efetivos. No entanto, antigamente os procedimentos eram muito invasivos, os pacientes eram submetidos a muitos inconvenientes durante os procedimentos, isso gerava trauma nos pacientes. Os pacientes com mais de 45 anos, que já fizeram tratamento há mais de 15 anos atrás, tendo que fazer anestesia, procedimentos restauradores e cirurgia, têm muito medo de odontologia. Hoje a história é diferente. Desde que nós constituímos o Instituto de Odontologia Integrada, foi com essa finalidade, para que o paciente chegasse ao consultório, tivesse a oportunidade de fazer o diagnóstico no próprio consultório, em cima do diagnóstico fazer o plano de tratamento e execução do tratamento. Quais são as especialidades que vocês têm na clínica hoje? Nós temos desde a odontopediatria, desde a ortopedia funcional, que atende crianças, para você fazer um tratamento preventivo das maloclusões dentárias. Se você quer fazer um tratamento no seu filho ortodôntico preventivo, o ideal é que ele faça uma avaliação por volta dos 6 anos de idade. Por quê? Se houverem alterações ósseas, discrepâncias ósseas significativas, é a melhor idade para se realizar esse tratamento, porque o osso é mais plástico, mais flexível. Nós temos a parte de dentística, a parte de estética, de implantodontia, de ortodontia, de cirurgia, é multidisciplinar, são todas as especialidades. E hoje, essa questão do integrado, ele já vai um pouco mais além das especialidades odontológicas. Quando nós imaginamos o nosso local de trabalho, nós já conseguimos planejar também junto com outras especialidades fora da odontologia. Por exemplo, nós temos lá um espaço anexo, que é junto com o Instituto, mas não é o Instituto, é no mesmo local. O cirurgião plástico, que é o Dr. Olinto, todos os planejamentos dele de estética, ele discute conosco, através da análise de estética facial, da análise das proporções faciais, da questão do posicionamento dental do terço inferior de face. Então a gente faz todo esse planejamento integrado. Temos também lá algumas psicólogas, profissionais altamente gabaritados, lá nesse mesmo espaço. E o que tem a ver a psicologia com a odontologia? Todo paciente, geralmente, que faz a parafunção, que faz o apertamento, ele tem algum grau de estresse emocional, que é uma reação psicossomática. Então, o apertamento dental ele é feito à noite, quando nós estamos dormindo em sono profundo. Que é o chamado ranger os dentes. Ranger ou apertar. É chamado de parafunção. Para que é fora da função. Isso, além de gerar uma sobrecarga para os dentes, gera sobrecarga para as articulações e dá a cefaleia. E os pacientes não imaginam que a dor de cabeça é proveniente da fadiga dessa musculatura envolvida no processo de apertamento. E as situações de fratura de restaurações, fratura de dentes, são ocorrências muito comuns nos pacientes que fazem a parafunção. E o paciente não vê que faz isso. O fato de vocês serem gêmeos, até nas horas de trabalho vocês acompanham, procuram fazer igual? Saem do consultório juntos? Como é que é isso? Não. Chegam juntos? Geralmente o horário de trabalho é parecido, mas a nossa clínica nós nos reunimos, eu e ele e os outros profissionais, os colaboradores que trabalham, para discutir os casos. Que o grande diferencial é esse, é você poder realmente, porque não é assim, você vai lá na clínica, você faz o orçamento comigo, vai falar, não, agora você precisa de fazer, por exemplo, um canal. Agora você vai, aqui na clínica mesmo, mas você vai lá fazer o orçamento de canal, não. Quando você faz o planejamento, você já recebe o planejamento global de todos os profissionais. Depois é feita uma programação que você já vai, as consultas agendadas, e pacientes, por exemplo, de fora, geralmente o aproveitamento ainda é muito melhor. Você vai, por exemplo, você tem horário 8 horas marcado comigo, aí 10 horas você tem horário marcado com outro profissional, aí 11 horas tem com o outro. Aí é o tempo, às vezes, para o trabalho ir ao laboratório de prótese, em frente à clínica. Tem um laboratório chamado Preciso, um laboratório de prótese. Tem mais de 10 técnicos lá, uma equipe fantástica.
que faz todos os trabalhos de prótese. Então, todo tipo de prótese é feito e manufaturado. Tudo tecnologia alemã, tecnologia italiana, disponível em Cuiabá, que facilita a logística. Que antes nós tínhamos que remeter todos esses trabalhos a São Paulo e demorava um tempo muito grande. Então, com a disponibilização desse laboratório bem próximo, a logística ficou muito mais fácil. E, Eduardo, só para ressaltar a questão dessa interdisciplinaridade, fora da odontologia, ele citou o exemplo da cirurgia plástica. Todo cirurgião plástico ele tem formação para fazer, por exemplo, uma cirurgia de nariz. E a grande maioria deles fazem o planejamento e executam essa cirurgia. O Dr. Olinto tem um plus. Dentro dessa visão multidisciplinar, por exemplo, se o paciente tem um nariz grande e tem pouco volume de lábio, é importante para que ele saiba se é possível, com uma cooperação da odontologia, que os dentes sejam avançados. Em os dentes sendo avançados, você dá mais suporte para a base do nariz. Muda o planejamento da cirurgia plástica. Ou ao contrário, se o dente está muito avançado, se você tem que recuar esse dente. Por isso o planejamento ele tem que ser avaliado mais em conjunto, para que você faça a sequência correta do tratamento. Às vezes, já aconteceu, e ser primeiro necessário que o paciente faça uma retração dos dentes, para ver como vai ficar o suporte da base do nariz, para depois fazer a cirurgia plástica do nariz. Isso é um plus, é um algo mais. Vamos falar especificamente agora, Ângelo e Duílio, de ortodontia. Pessoa que está com 70 anos, ela pode fazer ortodontia se ela tiver dentes? E se ela não tiver dentes, qual a solução? Se ela falar, não quero mais usar dentadura. Hoje não existe limite de idade para tratamento ortodôntico. Hoje, assim, duas finalidades principais da ortodontia, esse tratamento da função do equilíbrio e você tem um compromisso de fim com o paciente. A questão da dentadura. Os implantes, inclusive, quando foram criados pelo professor Brandemark, o primeiro modelo, o primeiro tipo de paciente que ele tratou foram os pacientes que usavam prótese total, especialmente na mandíbula, que o professor classificou como inválidos orais, inválido oral, porque a força de mastigação, você pegar uma pessoa que usa uma prótese, uma dentadura superior e uma inferior, e elas já estiverem desgastadas, não estiverem com um funcionamento bom, se você fizer uma mensuração, tem em torno aí de 70 newtons de força, ou seja, uma potência muito pequena. Uma pessoa com a potência normal vai ter em torno aí de 350, 400 newtons de força, de potência. Então é 6, 7, 10, 12 vezes mais. Para esses pacientes, principalmente para a mandíbula, que é a prótese que tem menos estabilidade, hoje a tecnologia dos implantes, do tipo de superfície, desenho dos parafusos, nós estamos aí numa geração muito avançada de componentes cirúrgicos e protéticos. Você consegue, com um paciente desse, após um grande planejamento, através de um planejamento reverso, realizar, por exemplo, em um dia, a colocação desses implantes e dentes. Você faz a cirurgia, lá no caso do Instituto nós temos centro cirúrgico, então o paciente começa uma cirurgia na parte da manhã, ali por volta de 2, 3 horas da tarde ele já está com a prótese na boca, que poderá ser uma prótese definitiva ou uma prótese provisória, mas uma prótese fixa sobre os implantes. Ele já sai podendo mastigar? Podendo mastigar, porque os implantes, quando você coloca mais de um implante, principalmente, geralmente a gente faz média 5, 6 implantes para essa situação de carga imediata, essa ferrulização, essa ligação dos implantes promove um travamento desses parafusos que impede que eles tenham micromovimentos, eles ficam travados. Então isso é extremamente... O índice de sucesso, inclusive, é igual. Carga imediata para carga tardia. Eu fiz com vocês há uns 9, 10 anos atrás, 10 anos. 4 implantes. A minha cirurgia na época, apesar de ser uma cirurgia difícil, porque você disse que eu tinha tido perda óssea, né, que era um espaço muito pequeno para parafuso, fazer a rosca do parafuso, era até uma cirurgia arriscada que podia até pegar um nervo, né? Tinha pouco volume ósseo, o implante ele precisa ficar dentro do osso. Hoje, inclusive, isso já mudou muito, passados 10 anos, o design dos implantes mudaram muito. Naquela época nós já tínhamos todo um protocolo, todo um checklist de planejamento. Nós estamos aí, fazemos implante desde 1994, 95, já com 16, 17 anos. E a vantagem da incisão com laser, nós já usamos laser desde 2001, há 10 anos, que é um laser de alta potência, que existe uma grande diferença entre o laser terapêutico, que é o que
a maioria dos profissionais tem no consultório, que ele tem a finalidade de bioestimulação. Ele não corta, ele não evapora, ele não faz preparo cavitário. Ele se presta para você acelerar o processo de reparação, para você tratar alguma ferida. Ele é fisioterapia, né? Ele faz uma bioestimulação, estimula o tecido a sarar, de um laser de alta potência, que ele substitui, no caso do laser de diodo, a lâmina de bisturi. Você tem uma incisão, no caso, para a cirurgia de implante, precisa. Você tem uma incisão que, quando você tem que incisar em volta dos dentes que você vai fazer implante, você faz uma desinfecção, uma esterilização daquela região, porque ele corta evaporando. Quer dizer, você elimina aquelas bactérias que estão ali no sulco do dente. E no pós-operatório, quando você precisa deixar o implante sepultado, você pode fazer a abertura também com laser. Você tem uma reparação mais rápida e mais segurança no procedimento. As principais técnicas utilizadas hoje na ortodontia, os tipos de aparelhos. E o que tem o melhor custo-benefício? O melhor custo-benefício hoje são os brackets autoligados. Você tem os brackets autoligados. Ele não vai aquela borrachinha que prende o fio dentro do bracket. Porque isso gera atrito. Porque você imagina que a finalidade da ortodontia é movimentar o dente. Em termos de diferenciais, existem as placas alinhadoras, que o mais conhecido é o Invisalign. Tem uma indicação muito restrita. Tem indicação, mas ele é caro e não é para todos os casos. A ortodontia é lingual. Os brackets são colados por dentro da boca. O ideal é se fazer um estudo, faz-se uma avaliação, uma análise completa do paciente, e com essa análise você consegue fazer o que é melhor. Você oferece para ele mais de uma opção de tratamento e ele vai avaliar qual o custo-benefício, qual da opção que ele vai escolher em termos de tratamento. O sorriso de Hollywood, sorrisos perfeitos, dentes branquinhos, totalmente alinhados, a perfeição. Isso é a estética, principalmente se usando a porcelana, são as facetas. São as facetas de cerâmica ou os laminados cerâmicos também, em algumas situações chamados de lente de contato. É sem dúvida uma técnica fantástica, a gente trabalha muito com ela, com a técnica das facetas, das lâminas, mas tem tudo, como o Anjo explicou da ortodontia lingual, tem suas limitações. Isso tudo é detectado num bom planejamento. A resina continua sendo usada ainda? Ou fantástica, ela já foi? A resina para fazer reconstruções, para fazer recontornos, que é uma técnica extremamente conservadora. Você faz só com acréscimo, você não faz nenhum tipo de desgaste no dente. O que possibilita, se o paciente por acaso quiser alguma coisa um pouco mais detalhada, sofisticada, que você possa fazer depois. Já o inverso não é verdade. Depois que você já fez algum tipo de desgaste, instalou uma lâmina cerâmica, você não consegue mais devolver o que seria o dente. O paciente quer meu dente do jeito que era. Se o paciente tem os dentes com uma cor adequada, porque às vezes o paciente tem cada dente de uma cor e quer fazer lente de contato, isso não é possível. Por quê? Quando você tem uma diferença cromática, você precisa de ter volume na porcelana que você vai colocar na lâmina ou na faceta, para você mascarar essa cor do substrato do dente, do que sobrou do dente, que está escura. Agora é diferente de um dente que já é claro, que você fez o clareamento, você tem que fazer só uma adequação de design, de cosmética dental. Aí você pode resolver tanto com as lentes de contato, quanto com resina. No entanto, se o paciente tem cada dente de uma cor, um dente pequeno, um dente alongado, você dificilmente vai conseguir resolver com lâmina de cerâmica. O segredo é diagnóstico. Por isso que o Instituto foi pioneiro na América Latina em diagnóstico digital. E também usando as fotografias para diagnóstico. Nós trabalhamos com fotografia há mais de 12 anos e com fotografia digital, com câmeras profissionais, com lentes profissionais, desde 2003. E nesse caso das lâminas, das cerâmicas, é feito um mock-up antes da execução do tratamento. Você faz todo um planejamento, um enceramento, uma simulação para o paciente usa antes de você executar. Aí você... O mock-up é como se fosse um test drive. É um provisório, a lâmina provisória, que você muda, altera o design do dente, você não, gostei, o dente quadrado, o dente mais arredondado, esse dente mais longo ficou bonito. Eu quero que diminua um pouco o dente. Você diminui no mock-up, nesse test drive que o Duílio está colocando. E você depois molda, fotografa e registra como ficou o mock-up para você executar os definitivos.